Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Montesano, o cooperativismo é digamos, um instrumento estratégico para o fortalecimento da economia em um cenário em que a estrutura dos agentes econômicos é esse cenário que nós temos no Acre. Como é que o BNDES pode fortalecer a ideia do cooperativismo e, em consequência, a nossa economia também dá uma turbinada? Primeiramente, o banco ele pode apoiar e vai apoiar não só o BNDES, mas os parceiros com quais a gente opera. A gente opera com mais de 70 parceiros, instituições financeiras por todo o Brasil, ter produtos e serviços que se adaptem à bioeconomia da região, que se adaptem às condições aqui da região amazônica do Brasil. E esse é um dos objetivos primordiais da nossa viagem, trazer informação para que a gente possa adaptar soluções adequadas para isso. Segunda forma de apoiar é ajudar na capacitação. Esse tema é muito relevante. Quando você deixa de ser um simples produtor rural e passa a ser um cooperado numa estrutura maior, deixa de ser um só operador turístico independente, faz parte de uma cooperativa turística, você tem que se capacitar, tem que preparar. Esse tema também é primordial, é um pilar para a estrutura dar certo. E, por fim, a conscientização do poder público. Deputados, vereadores, governadores, prefeitos. Quanto mais eles conseguirem ajudar e alavancar o cooperativismo regional, de quem conhece a região, de quem opera aqui, mais bem sucedido vai ser essa trajetória. Agora, na nossa visão, Itan, esse é o caminho. A despeito do que aconteceu no passado, aprender com os erros, reforçar os acertos e seguir nessa linha. Bom, eu não sei se você tem de memória, porque o BNDES já tem uma relação com o Acre há algum tempo. Nos últimos 20 anos, pelo menos uns 2 ou 3 projetos grandiosos do BNDES, o Estado assumiu esses empréstimos e tudo. Bom, pelo que você viu, teve consequências positivas do BNDES aqui? Certamente você deu uma olhada em relação ao portfólio do Acre, quais as relações com o BNDES, do que vocês emprestaram, foi bem aplicado? A nossa visão é bem positiva. Como você colocou, a relação do BNDES com o Estado do Acre, de forma histórica, ela se concentrou através do Estado, do governo do Acre. E a gente é bem satisfeito com esse desenvolvimento, especialmente agora na minha relação com o governador Gladson. A gente está entendendo que está fazendo um bom trabalho e colocando para rodar, colocando barro, colocando cimento, colocando asfalto nos nossos projetos. Isso é muito bom. O que a gente quer agora é ampliar, é diversificar os nossos canais de atuação. Atuar não só pela via governamental, que ela é sim importante, ela é sim relevante, mas também com a via empreendedora, que é o empreendedor que cria o valor adicional. É ele que gera o emprego na ponta. E a gente agora quer reforçar essa ponta. Ô Montesano, eu estava conversando com uma pessoa que tem intimidade com os números aqui dos nossos cofres oficiais, e estava lembrando que o Estado do Acre, nos últimos 2 anos, pagou 3,8 bilhões de dívidas, inclusive com o BNDES, dívidas com o governo federal, previdência, etc. 3,8 bi. E a estimativa, o cálculo, nos próximos 10 anos, outros 6 bilhões. Estamos devendo muito com essa economia que nós temos, a capacidade de reagir economicamente para um cenário desse. Eu não conheço nos detalhes o número fiscal do Estado, então não vou entrar nesse meandro, que nem é tanto a minha praia fiscal, mas o que a gente vê hoje é a economia andando, os investimentos sendo feitos, as estradas, né, que a gente está investindo sendo construída, as ampliações urbanas sendo efetivadas. Muitos desafios pela frente, como a gente colocou aqui. Agora, os passos estão sendo feitos e é uma jornada de longo prazo. Não vou entrar no mérito de comentar as finanças do Estado, que não é tanto a minha praia, mas a gente está hoje, nesse momento, satisfeito com a relação com o governo do Estado. A gente está convencido que o trabalho está na direção certa e queremos ampliar para outros setores da economia acreana. Bom, eu queria voltar um pouco a respeito da questão da infraestrutura. Você esteve na região do Vale do Juruá. Existe uma ideia
de fazer com que seja concretizada uma integração rodoviária com o Peru via Pucallpa, lá pela região do Vale do Juruá. Só que já existe aqui pela região do Vale do Acre uma estrada que teve inclusive participação também do governo federal fundamental para que essa integração com o Peru acontecesse aqui pela região do Vale do Acre mesmo. Bom, a integração pelo Vale do Juruá precisa do apoio do governo peruano, que parece que está pouco disposto a fazer isso. Mas e a integração aqui pelo Vale do Acre, o Montezano? Você acha que essa integração com o Peru, com os Andes, existe? Isso está na agenda do BNDES? Aquele projeto da China de fazer uma ferrovia, isso aí já está lá em Brasília há algum tempo. Isso tem concretude? Isso está na agenda do BNDES ou não? Ela está numa agenda ainda de alto nível que a gente chama. E pela nossa experiência que a gente tem interagido com situações semelhantes em Roraima, aqui no Acre, no Sul, toda a relação geopolítica com os nossos países vizinhos hoje ainda estão um pouco instáveis. Você vê a situação política da Venezuela, da Argentina, do Peru. Então, você investir um recurso escasso que a gente tem, e para você fazer um planejamento de um projeto desse requer dinheiro, requer tempo relevante, a gente tem muita oportunidade na nossa economia aqui interna e coisas que estão na nossa mão para a gente fazer. É importante que a gente tenha uma mínima estabilização geopolítica para poder dedicar e fazer um plano efetivo. Infelizmente, nossos vizinhos tomaram rumos que tornaram mais difícil relações de longo prazo nesse momento para a infraestrutura. Então, no teu entendimento, o BNDES quer cuidar primeiro do cenário interno, pelo menos a prioridade é essa. Isso, tem muita coisa que a gente pode fazer no cenário interno, em energia elétrica, em aeroportos, em cabotagem nos portos, em saneamento. Tem muita coisa que a gente pode fazer internamente que é um ganho mais que está na nossa mão e dá muito desenvolvimento econômico e social. Agora, você falou a respeito da questão de saneamento básico. Isso aqui é um tema, o Montezano, muito caro para nós, porque há uma expectativa, está todo mundo assim um pouco apreensivo em relação, já com a aprovação do marco legal em relação ao saneamento, existe a possibilidade concreta de que, pelo menos aqui na capital, o sistema seja privatizado, apesar de que o prefeito da cidade não é muito simpático à tese da privatização. Mas é só ele que não é, porque todos os colegas dele são defensores. O BNDES apoia essa ideia? O BNDES não só apoia a privatização e a concessão aqui no estado do Acre, como isso é um empreendimento, que geraria nos 10 anos 700 milhões de reais de investimento aqui no estado. Então, assim, é algo que está na mão do estado para fazer. Eu sempre respeito e relevo os desafios políticos, eles são um desafio relevante, mas hoje depende basicamente do governador e dos prefeitos do Acre se unirem, pensando no povo, pensando na população e botar esse saneamento para frente. E não estou falando aqui de algo a realizar, de algo desejável. Tivemos exemplos em Alagoas, tivemos exemplos em Rio de Janeiro. No dia 2 de setembro vamos ter o leilão do Amapá, que é uma situação de alguma forma mais parecida aqui com o Acre, e tudo vai ser bem sucedido. Então basta um elemento político que a gente vai colocar para frente esse saneamento aqui no Acre. O momento é muito bom. Como defender esse raciocínio com uma população tão pobre? O raciocínio é bem simples, tá? Hoje, quando você tem uma gestão ineficiente na mão do Estado brasileiro, de forma geral, não estou falando aqui de 100% das empresas do Brasil, quando você dá oportunidade para o privado investir, ele faz aquilo ali com muito mais eficiência. E a gente consegue fazer isso com uma tarifa adequada, tá? No tempo de universalização, no caso aqui em Rio Branco, em 4 anos, a água está universalizada, e ainda assim você conseguir remunerar o investimento para esse operador. E por que no caso do Amapá aqui é tão especial? E aí volta ao ponto da questão amazônica. A gente fala tanto em preservação da Amazônia, em sustentabilidade, e tem uma questão sanitária aqui, e na região norte como um todo, gravíssima, e que está na mão de superar. Então investidores buscam ter essa exposição, buscam participar dessa preservação socioambiental,
fazendo investimento e levando água tratada e saneamento às pessoas. É um momento histórico do Brasil isso. Aliás, virou moda falar numa sigla chamada ASG, né? Que vocês do BNDES também imaginam que isso aí seja um ponto de pauta importante e que tem muito a ver com esse cenário que você está falando em relação ao Acre, né? Total. A sigla ASG, ela é uma forma do mercado que gosta de simplificar tudo, falar algo que parece até um pouco óbvio. E ele diz o seguinte: não tem desenvolvimento econômico se você não carregar junto o desenvolvimento social e a preservação ambiental, e tendo uma governança adequada. Então isso é uma evolução do mercado financeiro, uma evolução do mundo corporativo, trazendo uma visão mais ampla dos negócios. E que sempre foi assim, na verdade. Você não consegue manter uma empresa perene só focando no lucro financeiro se você não pensar nos seus empregados, não pensar no seu território, não pensar no seu meio ambiente. E agora o mercado realizou, acordou para isso. Isso novamente é uma baita oportunidade para quem está aqui no coração amazônico. Agora, o Montezano, eu confesso que estou observando você responder as perguntas e estou me perguntando, como desconfiado que sou, né, porque jornalista é um bicho desconfiado por natureza, o que faz o presidente do BNDES? Você teve uma agenda com o secretário de Estado de Fazenda? Não teve? Tive conjuntamente com os outros secretários. Sim. Teve? Sim. Com o governador Gladson Cameli ou esteve lá em Cruzeiro do Sul? Tivemos na segunda-feira isso, 2 agendas. Que impressões te passou? A nossa relação com o governador Gladson, ela já vem amadurecendo há bastante tempo. Eu tive uma primeira contato com ele no final de 2019, lá no BNDES, para falar de saneamento, e eu vi o time dele super engajado nessa agenda do saneamento, e lá ele me fez um convite: Montezano, vá ao Acre, vai conhecer nossa realidade. Demorou um pouquinho, de lá para cá a gente conseguiu alavancar muito mais projetos, então a nossa relação do BNDES com o estado do Acre está mais junta, mais unida, e estou agora cumprindo essa dívida com o maior prazer de estar aqui nessa semana aprendendo sobre o estado. E o nosso desafio, então, tanto o meu quanto do Gladson, é que essa relação seja institucionalizada. Amanhã eu não posso não estar aqui, o Gladson pode ter mudado de cadeira, mas é importante que o Instituto, a instituição BNDES e o Estado deem as mãos, porque trabalhando junto 1 ano, 5 anos, 7 anos, 10 anos, a gente vai criar muito valor para o cidadão acreano. Disso eu estou convencido. Teve o tema empréstimo nessas conversas? Não. Sempre tem. Não tem uma reunião que você fale com o governador e com o prefeito que eles não coloquem empréstimo na conversa. Você viu viabilidade? A gente já tem uma agenda de empréstimos andando, de rodovias, de beneficiamentos de cidades, e está indo bem. A gente está com uma carteira muito boa que está sendo desembolsada, como vocês falam aqui, no período da seca, quando é relevante. E você acha que isso tem condições de ser definido ainda esse ano, para o ano que vem? Na verdade, nossa carteira hoje está sendo desenvolvida. O Estado do Acre ainda tem recursos a serem sacados com o BNDES, estão sendo utilizados adequadamente, a governança está andando bem. E o nosso desejo é que a gente consiga dar um passo a mais e, se Deus quiser, fazer essa concessão de saneamento aqui no Estado, que vai levar 700 milhões de reais em investimento. Mas, novamente, é um alinhamento político que não cabe a nós aqui tomar essa liderança. É uma discussão local da sociedade. Correto. Montezano, nós vamos fazer um intervalo agora e vamos voltar para o último bloco aqui do Gazeta Entrevista, para a gente definir, pelo menos concluir a conversa aqui em relação à tua agenda aqui no estado do Acre. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar a conversa com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, aqui no Gazeta Entrevista.